Bom dia, pessoal. Tudo beleza? Bom dia, professor. Beleza? Joia, Eu bom. maravilha. Isso aí, muito frio por aí? Ixi, ali. Gelado, né? Vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso da semana passada, né? Então a gente está falando dos mamíferos. Parece que o pessoal teve problema em acessar o vídeo. Eu vou dar uma confirmada, mas se eu não me engano, eu postei no encontro 13. Mas terminando essa aula, eu já dou uma olhadinha lá e se teve algum problema, eu já posto novamente e já insiro essa aula de hoje, tá? E final da aula eu vou passar para vocês também uma atividade, vai ser o trabalho de N2 de vocês, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos primatas e dos roedores, tá? Então, os primatas, eles são divididos em dois grupos, né? Então, existem os primatas do Novo Mundo, tá? Que são chamados platirrinos. Esses primatas do Novo Mundo são chamados de platirrinos justamente por conta das narinas, né? Então, o orifício das narinas desses animais, eles são lateralizados, diferente dos primatas do Velho Mundo, que eu vou mostrar para vocês aqui, mas a gente não vai aprofundar tanto, né? O Velho Mundo são aqueles continentes, é o continente asiático, né? Continente africano, então são os animais que vivem naquela região, tá? O grupo desses primatas de Velho Mundo ele é muito maior, muito variado, né? Então eu vou mostrar para vocês os principais. Esses primatas do Velho Mundo eles são chamados de catarrino, enquanto os do Novo Mundo são chamados de platirrinos, tá? E os catarrinos eles têm essa características da narina, ó, se a gente comparar a narina de um primata do Novo Mundo com o primata do Velho Mundo, as narinas desse primata do Novo Mundo, elas são direcionadas para baixo, né? Enquanto as do Novo Mundo são direcionadas para a lateral, tá? E aí eu faço uma pergunta, né, com relação aos primatas, que é, os humanos, eles vieram da evolução dos macacos, né? Então a gente escuta bastante sobre isso, né? E eu vejo que bastante gente tem dúvida ainda sobre isso. Várias pessoas acreditam que os humanos eles vieram da evolução do macaco, né? E eles até se perguntam, ué, mas por que então que a gente não continuou evoluindo se viemos do macaco e tal? Então, só para deixar claro, né, a gente não veio da evolução de um macaco, né, não foi, viemos lá do chimpanzé se transformou no ser humano, ou do gorila se transformou no ser humano, algo parecido. O que acontece é que a gente tem um descendente em comum, né? Então, lá atrás, ó, cerca de 50 milhões de anos atrás, surgiu um descendente, né, um ancestral, na real é um ancestral, que era um animal insetívoro, né, arborícola, e a partir desse ancestral foram surgindo aí as várias espécies de macacos, de primatas, né? Então apareceu ali os símios do Novo Mundo, do Velho Mundo, né? O gibão, vou mostrar para vocês uma foto desse animal, e aí foram surgindo os outros primatas, né? Os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, e por último, né, nessa árvore aqui genealógica surgiu o ser humano,
né? Então não significa que nós viemos da evolução de um macaco, mas sim que a gente tem um mamífero ali, né? Um ancestral em comum. Então a origem, né? Dos seres humanos e desses primatas não humanos é a mesma, é o mesmo ancestral. Tanto que se a gente for fazer uma análise de DNA, por exemplo, né, tem várias coisas que são muito parecidas. Se eu não me engano, cerca de 80, 90% do nosso DNA é muito semelhante ao dos primatas não humanos. E aí os primatas eles apresentam uma característica, né, morfofuncional vital, né? Uma delas é o quê? Maior volume cerebral, né? Então aqui uma comparação, né, de cérebros de vários animais, né? Então a gente tem aqui, ó, cão, gato, leão, guepardo, e aqui a gente tem o ser humano, né? E o chimpanzé, o babuíno. Então você percebe que ah, a forma do cérebro humano, né? Até sendo na visualização, ela é muito mais trabalhada, né? Ela é muito mais desenvolvida. E o primata, ele tem essa característica. Então, ele é um animal extremamente inteligente, né? O chimpanzé é um dos primatas não humanos mais inteligentes que existe. Então, eles têm uma boa capacidade de memória, percepção, consegue utilizar bem as mãos, né? Como forma de ferramenta para abrir um alimento, ou descascar um alimento, ou, né, já vi vários trabalhos onde eles colocam como se fossem labirintos, né, onde o animal tem que pregar o próprio alimento, então eles têm essa capacidade de raciocínio para desvendar esses enigmas, né? Uma outra característica que os primatas apresentam é essa visão estereoscópica, né? Que é a capacidade da gente enxergar na visão 3D, em três dimensões, né? Então, a gente consegue ver o nível de profundidade das coisas, né? Um exemplo a gente vê nessa ilustração aqui, onde a gente consegue calcular qual parede aqui está mais profunda, qual está mais superficial, né? Então, essa capacidade de enxergar a profundidade é chamada de visão estereoscópica, né? Que os primatas eles apresentam. Outra característica legal, né, super interessante, que é a habilidade do uso dos pés e das mãos, né, tanto para carregar objetos, alimentos, né, para se locomover, no caso dos primatas não humanos, que utilizam aí tanto os pés quanto as mãos para se agarrar nas árvores, nos cipós, né, alguns primatas eles têm essa habilidade, né, de apresentar o polegar tanto nos pés como nas mãos, então eles têm essa facilidade, né, e isso acabou ajudando eles em vários pontos, principalmente na apreensão de alimentos, né. Alguns animais eles utilizam como ferramentas, né, por exemplo, esse é um macaco prego, acho que todo mundo já deve ter visto um grupo desse, ou no zoológico, ou no CRAS, ou em vida livre mesmo, tem na nossa região. Então, é um animal super inteligente, que ele tem uma capacidade de raciocínio fenomenal, onde ele consegue usar pedras como ferramenta para abrir alguns frutos, né? Castanhas, coquinhos, etc., para conseguir se alimentar. Então, essa capacidade de raciocínio, né, eles conseguem ensinar de um para o outro, né, essas habilidades, então são animais extremamente inteligentes. Alguns animais apresentam a cauda prênsil, né? Então a cauda prênsil ela é uma ferramenta onde ele consegue se apoiar nessa cauda, né? Consegue facilitar a sua locomoção no meio das árvores. Então a gente vê nessa ilustração esse primata tomando água, né?
pendurado da cauda, que é uma cauda prênsil, né? Então, isso é uma característica que eles conseguiram desenvolver aí. Esses são os primatas do Velho Mundo. É claro, eu peguei os principais, né? Eu posso dizer os principais, só para a gente ter uma noção quem são os primatas do Velho Mundo, né? Então, o orangotango, que é um animal muito comum lá na Ásia. Os gorilas, né? Muito comum lá na África. Os chimpanzés são extremamente inteligentes, esses animais. Esse aqui é o gibão, né? Que eu falei para vocês. E esse aqui é o babuíno, tá? Comum lá na Ásia. Inclusive tem um vídeo rodando na internet. Não consegui, eu tinha ele no celular aqui, não consegui passar para aula. Tive um probleminha aqui, mas com relação a essa pandemia, né? As cidades elas estão ficando vazias, então os grupos de animais, principalmente os babuínos, nesse caso se referia aos babuínos, eles estão indo para a cidade atrás de alimento. Então eles andam em bandos aí de 100 indivíduos, 120 indivíduos, né? E é um animal extremamente agressivo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento. Então esses são os primatas do Velho Mundo, tá? A gente não vai aprofundar, não vamos falar muito sobre esses animais. Eu quero que vocês tenham só uma noção quem são primatas do Novo Mundo e do Velho Mundo, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais, vai falar sobre os primatas do Novo Mundo, que são animais aqui da nossa região. Esses são os primatas do Novo Mundo, tá? Então a gente tem 5 famílias, né, que existem aqui no Brasil, né, nas Américas, né, que é a família Calitrichidae, né, que são as famílias dos saguis, né, lembrando que eu estou enfatizando aqui as 5 famílias, tá? Calitrichidae, Cebidae, Aotidae, Pithecidae e Atelidae, tá? Essas são as 5 famílias, e dentro dessas famílias existem várias espécies e subespécies, tá? Eu vou mostrar só o principal aqui para vocês, tá? Porque a gente tem muitas espécies e subespécies para falar, né? E a diferenciação delas varia pouco, né? Por exemplo, Calitrichídea a gente tem os saguis, né? Os saguis do tufo branco, os saguis do tufo preto, né? Cebide a gente tem uma variedade imensa de macaco prego, né? Vou mostrar algumas fotos para vocês. A Telide a gente tem macaco-aranha, tem o bugio, né? Então é uma variedade imensa desses animais, tá? Todos esses primatas, eles apresentam um grau de vulnerabilidade, né? Então, muitos deles estão extintos, né? Como o macaco da Amazônia já está em risco de extinção. A maioria tem, a maioria deles, né? Esse grau de vulnerabilidade está relacionado com a pressão antrópica, né? Com a ação do homem em relação ao seu habitat. Então, a diminuição do habitat desses animais, né? Por conta do desmatamento, ela é a causa principal do declínio, né? Dessas espécies. A gente sabe que esses animais eles vivem em grupo, a grande maioria vive em grandes grupos, né? E eles necessitam de uma área grande o suficiente, né? Para que ele possa se locomover, né? Ter alimento para todos esses animais, né? Tem bandos aí que vivem até 50 indivíduos, né? Então tem que ter uma área relativamente grande, né, para suportar esses animais ali. E aí, se a gente vem com o desmatamento, se a gente acaba derrubando as árvores, derrubando aquele habitat, esses animais eles acabam encontrando dificuldade, né, para se alimentar e se reproduzir. Com isso, então, acaba vindo em declínio. Então, essa é uma das maiores causas, né, que deixam esses animais vulneráveis aí.
Um outro ponto também é o tráfico, né? O tráfico de animais, ele entra nessa ideia de ação antrópica, né? Então é muito comum a gente encontrar pessoas que têm primatas de estimação, né? Hoje em dia já existe a possibilidade de você adquirir legalizado um animal desse, então existem formas, né? Criadouros, onde você consegue comprar ou um macaco prego ou um sagui legalizado, né? Com toda a documentação certinha, registrada, e aí você não tem problema com nada, com documentação, com IBAMA, IMASU, etc. Porém, é um animal que custa super caro, né? Uma vez me falaram que um macaco prego custa por volta de R$ 24.000. Um sagui, ele vai custar aí por volta de R$ 7 a R$ 10.000. Então, é um pouquinho pesado, assim, esse valor, né? As pessoas, então, para não pagar esse valor, acabam adquirindo o animal ilegal, né? Então, ah, existem pessoas que vão na mata e recolhem esses animais, pegam os filhotes para colocar nesse tráfico, né? Para acabar vendendo, adquirindo essa grana. Então vamos lá, para a gente entender os principais grupos. Então, no caso dos calitriquídeos, eu vou falar dos saguis, né? É o grupo dos saguis, tá? Então, os saguis, eles são aqueles primatas bem pequenos. Inclusive, eu já vi ali na faculdade, tem bastante na Chácara dos Poderes, tá? E aí, o que vocês precisam saber desses animais é que existem duas espécies principais, né? O sagui do tufo branco, tá? E o sagui do tufo preto. O sagui do tufo preto, ele é endêmico no Brasil. Então, ele existe em praticamente todas as regiões, tá? Existe aqui na nossa região, no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, é um animal que vive normalmente aqui, tá? E o sagui do tufo branco, ele é um animal que ele vive, o habitat natural dele é ali na região do norte e nordeste do Brasil, tá? Principalmente no bioma da Caatinga. Então, se a gente vê um animal desse por aqui, ou se um animal desse ele veio parar aqui no nosso estado, provavelmente ele veio por tráfico ilegal, né? Porque é um animal que não tem nessa região, tá? Ele é um animal também super adaptável. Então, se eu pego um animal que é lá do Nordeste e solto aqui na nossa região, provavelmente ele vai conseguir se adaptar numa boa, né? Mas não é certo a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente vai estar misturando a genética, né? Por conta desse lance do tráfico, hoje o sagui do tufo branco ele é encontrado em várias regiões do Brasil, tá? Isso acaba se tornando um problema. Se eu tenho, por exemplo, um sagui do tufo branco que veio parar no centro de reabilitação, eu faço o trabalho de reabilitação dele, e aí chega no final, esse animal ele está apto à soltura, eu tenho que destinar esse animal lá para a região onde ele é naturalmente, tá? Eu não posso soltar ele aqui na nossa região, numa área que ele não ocorre naturalmente, ok? Então, oi, pode falar? Eu resgatei o tufo branco aqui em Você Campo Grande. resgatou? Aham. De uma casa, alguém assim? Não, ele estava tendo uma queimada na mata, ali próximo ao Roda, e ele Aham. desmaiado perto do asfalto, assim. Daí eu fui pegá-lo, mas ele estava vivo. Nossa. E Aí eu aí? levei ele Deu- pro Craus. Olha só. Provavelmente o animal que soltaram nessa região. Hoje, por conta desse transporte, né? Esses animais eles acabam vindo parar, né? Porque você solta dois indivíduos. Eu tive um conhecido que ele comprou um casal legalizado, né? Só que o animal ele não veio castrado. E aí passou um ano, ele tinha vários indivíduos já.
né? Ele já estava há algum tempo com esses animais, então no total ele já estava com 9 indivíduos. E Nossa. aí foi um problema, ele teve que devolver, teve que castrar, né? Teve que devolver aqueles filhotes, porque você não pode reproduzir, né? Então acaba sendo um problema, assim. Mas é um animal super legal, né? Ele era Volta e meia eu bonzinho. vejo. E ele era muito bonzinho. Parecia que ele era doméstico mesmo. Doméstico, ou É, estava muito, ou tava muito debilitado, né? E aí tava sem reação, ou pode ser um animal doméstico mesmo. Fugiu de alguma casa, porque é um animal que, se a gente não cuidar, tem ele em casa assim, ele é muito rápido, né? Então foge, a gente nem percebe. E aí, ó, esses animais eles vivem em grupo, né? Como a maioria dos primatas, né? São animais muito sociais. E o grupo dos calitriquídeos, do sagui em especial, são grupos com até 6 indivíduos. Então, uma média, né? Não exatamente 6, pode passar um pouquinho, ser 8, 9, pode ser um pouquinho a menos, mas a média da convivência desses animais é por volta de 6 indivíduos, tá? Nesse grupo de 6 indivíduos, quem manda no grupo é uma fêmea. É uma fêmea dominante, tá? Normalmente é a mais velha do grupo e ela é a que manda em todos. Ela, vamos dizer que ela é a comandante do grupo aí, tá? É importante a gente identificar quem que é o comandante do grupo, quem que puxa ali, por quê? Porque para fazer o manejo é importante que a gente saiba disso. Lembra? Eu falei para vocês na aula de contenção, a gente vai falar daqui a pouco, mas é importante que eu saiba quem que é o líder do grupo quando eu vou manusear os primatas. Quando eu vou trabalhar com macaco, né, principalmente nos recintos, é importante que eu saiba quem é o dominante do grupo, tá? Para eu capturar ele primeiro, porque se eu não capturar ele primeiro, ele manda um sinal ali para os outros indivíduos e todos os indivíduos atacam, né, aquela pessoa que está querendo fazer o manejo. Então é importante eu saber quem que é o dominante do grupo, tá? E aí é legal vocês lembrarem que dentro do grupo dos calitriquídeos, dos saguis, quem domina, quem comanda é uma fêmea, tá? E olha só que interessante. A fêmea, que é a fêmea dominante, normalmente é a mais velha do grupo, ela é a única que consegue se reproduzir nesse grupo, tá? Então, só o fato de ela ser dominante, eles têm um recurso, né, uma maneira onde a presença dessa fêmea no recinto, dessa fêmea dominante, faz com que ocorre supressão da fertilidade de todas as outras fêmeas desse grupo. Então, ela é a única que consegue se reproduzir, tá? Professor, Oi? mas tipo assim, as fêmeas, para determinar a dominância, elas brigam entre elas e a partir do momento que uma delas ganha, ela passa a virar fértil? Sim. A mais velha vai ser a mais forte, normalmente, né? Ela que tem mais experiência. Então, ela acaba sendo dominante por ser a mais forte, por conseguir dominar todas as outras. A partir desse momento, só ela se reproduz. Ela consegue fazer com que ocorra supressão da fertilidade das outras fêmeas. Então, as outras, elas são chamadas de subordinadas, né? Então, instintivamente, o nível de hormônio delas vão estar no nível baixíssimo e elas não vão conseguir se reproduzir. E aí, elas não se reproduzem, mas a partir de um momento, elas ajudam na criação dos filhotes, né? Daquela fêmea que é a dominante. Né? O filhote, ele nasce, ele fica um tempo com a mãe, né? Um período. E aí, depois desse período, ela passa esse filhote para as fêmeas subordinadas e para os machos, né? Para eles auxiliarem aí no cuidado com esses filhotes, né? Voltando para ela só na hora de amamentar. E aí é interessante isso, porque se eu tiro essa fêmea que é dominante do recinto, né? As outras fêmeas que eram as fêmeas subordinadas, elas voltam a ciclar, né? Então elas conseguem se reproduzir novamente, tá? Se eu mantenho essa fêmea dominante fora desse recinto,
Com certeza ali dentro vai haver uma disputa, né? Onde uma fêmea vai acabar virando a dominante, provavelmente a segunda mais forte, né? Essa disputa é uma disputa agressiva mesmo, é uma luta, né? Professor, Onde vai vencer o mais forte. Opa, pode falar? e macho? É um macho só ou ela se casada com os machos do grupo? Ela se acasala com qualquer macho do grupo, Entendi. com todos os machos do grupo. Tá? Ela escolhe, né? Consequentemente, ela escolhe. Professor, Expectativa. Oi, pode falar? e nascem quantos filhotes? É um só ou dois? 2 filhotes, até 2 filhotes. Ah, sim, porque eu já vi bastante grupo, assim, de ter 4, 5 filhotes, Aham. tipo, Pode mais ou ser menos do mesmo de outras tamanho. fêmeas. O normal é 2 filhotes. Entendi. Aliás, o normal é um, no máximo 2, Tá bom. tá? Ó, no caso dos saguis, expectativa de vida, esses animais eles podem viver até 12 anos, tá? O tamanho dele vai depender da espécie, né, da subespécie, mas varia de 12 a 48 centímetros de comprimento. O peso dele é um animal super leve, né? Então vai de 100 gramas a 360 gramas. Então, é um animal super leve. É importante a gente prestar bem atenção, principalmente nas medicações, né, que a gente precisa usar, se a gente precisa anestesiar esse animal ou utilizar um antibiótico, anti-inflamatório. Essa medicação ela tem que ser bem calculada, né, principalmente porque é um animal muito leve, a chance de a gente calcular mal e dar uma superdosagem, né? Pode acontecer, isso consequentemente vai fazer muito mal para esses animais, então prestar bastante atenção nisso. Período de gestação varia aí, dependendo da espécie também, de 134 dias a 152 dias, tá? Então é rápida a gestação, questão de 5 meses aí, onde elas podem estar gerando aí até 2 filhotes por gestação, tá? O normal é um, mas 2 também acontece. No caso dos cebídeos, tá? É um outro grupo, é uma outra família, né? Ah, a gente pode estar exemplificando aí o macaco prego, acho que todo mundo já viu esse animal, né? Principalmente ali indo para Aquidauana, Serra de Maracaju, tem bastante desses bichos. É um animal que ele já tem um tamanho bem maior se a gente for comparar com saguis, né? Então, o saguis ele vai pesar 360 gramas, um animal pesado. Esse aqui já vai pesar bem mais, né? Ah, é um animal que ele tem a cauda prênsil, né? E existem várias espécies e subespécies. Só para a gente ter uma ideia, dentro do grupo dos cebídeos, existem 12 gêneros e 37 espécies, tá? Então, uma variedade muito alta. O mais conhecido de todos são os macacos pregos, né? Existem várias subespécies de macaco prego, tá? Esses animais, eles também vivem em grupo, né? Os saguis, eles vivem em grupos de até 6 indivíduos, a média. Esses animais aqui, eles vivem em grupos bem maiores, então até 40 indivíduos, né? Imagina 40 indivíduos para você fazer um manejo, geralmente é um pouquinho menor dentro de um CRAS ou um CETAS, né? Mas é um grupo equivalente, um grupo alto, né? De uma quantidade alta de indivíduos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Vou falar um pouquinho de manejo ali, vou falar de contenção e vocês vão entender por que que eu estou falando, por que que a gente tem que ter cuidado com esses animais, tá? Esses animais são extremamente perigosos. Quando a gente vai fazer o manejo, a translocação dele de um lugar para o outro, e a gente tem que saber qual que é o animal que a gente vai capturar primeiro, tá? Dentro desse grupo, quem manda é um casal, né? Então, esse é o casal dominante. É necessário a gente identificar quem é esse casal para fazer esse manejo. Então, por exemplo, eu estou lá, vou fazer um manejo dentro de um recinto de macaco prego.
Dentro desse recinto tem 15 animais, vamos supor. E eu quero capturar, sei lá, algum indivíduo está machucado, eu preciso capturar ele para fazer o curativo, né? Na disputa de dominância, pode acontecer de eles se machucarem, né? E teve uma laceração muito forte, né? Uma laceração feia em um dos indivíduos, eu preciso capturar ele para fazer o tratamento, né? Fazer, separar se eles estiverem se machucando demais, né? Fazer alguma coisa do tipo. Então, quando eu entro nesse recinto, eu tenho que identificar quem é o casal dominante, tá? Aí eu capturo primeiro esse dominante, né, o macho e a fêmea, e aí depois depois que esses dois indivíduos já tiverem capturados, eu capturo o animal ali que eu preciso fazer o tratamento, tá? Então eu tenho que lembrar disso. Por que que eu tenho que capturar o dominante? Porque se eu não pegar o dominante, o macho e a fêmea, eles emitem um sinal, uma vocalização, né? Para todos os outros animais ajudarem a eles se defenderem. Então, o cara que está manejando, vamos supor, sou eu, entrei lá para capturar um animal, com esse sinal que o dominante vai emitir, todos os animais eles vão no mesmo momento me atacar, né? E aí você imagina 15 indivíduos, né? Ou se tiver mais, dentro de um recinto atacando aquela pessoa que vai fazer o manejo. Consequente, com certeza não vai dar bom isso, né? Vai ter um problema. E um outro detalhe é que a gente nunca entra sozinho no recinto, né? É importante eu entrar sempre com um ou dois companheiros ali, parceiros, para me ajudar nesse manejo. Por quê? Porque enquanto um foca na captura dos dominantes, os outros vão focar em defender as costas desse cara, né? Desse cara que vai capturar o dominante, tá? Então tem que entrar na parceria. Eu brinco que esses animais eles são extremamente parceiros mesmo. Então, se um entra para a briga, todos os outros animais eles vão também, tá? Então, tem vários vídeos bem legais na internet que mostram esse tipo de comportamento. São animais extremamente territorialistas e parceiros ali. Bom, Você podia voltar só um pouquinho, 2 slides para trás? Eu estava falando da gestação. esse Não, mais um. Falava de dois filhotes. Esse, dois filhotes. Esse material eu vou disponibilizar para vocês lá no portal. Tá. É que eu tinha anotado. Obrigada, eu precisava só anotar. Tá? Terminado. Obrigada. Aham, por nada. Bom, então, quando o filhote ele nasce, né? Ele fica com a mãe ali a maior parte do tempo, e a partir do momento que ele se desenvolveu um pouco, a mãe passa para as outras fêmeas, para outros indivíduos, né? Geralmente os animais mais novos, né? Adolescentes ali, para ajudar a cuidar dessa cria, né? Devolvendo para a mãe só na hora que for amamentar, tá? Esses animais eles vão apresentar um comprimento aí de 32 a 57 centímetros. Isso vai variar de espécie para espécie, né? O peso dele de 1,9 a 4,8 quilos, tá? Período de gestação 180 dias. E a expectativa de vida desses animais, ó, vai até 50 anos de idade, né? Então você imagina aquelas pessoas que querem, né, adquirir um macaco prego para ter de estimação em casa, né? Imagina, a gente não pode deixar de pensar que esse animal ele vai viver aí 50 anos, de 40 a 50 anos. Então, isso aí vai ser como se fosse uma herança, né? Então você vai passar ele para frente. 50 anos, muita coisa vai acontecer na sua vida. Você vai ter que calcular que esse animal ele vai ter que te acompanhar aí por todo esse período. Então, a gente não pode descartar esse animal, né? Ou devolver para a natureza. Eu acho que isso acontece muito com papagaio, com outras espécies, mas eu não descarto a possibilidade de acontecer com esses animais também, que é o quê? A pessoa adquiriu o animal,
Só que aí, consequentemente, mudou a vida dela, alguns planos, ela vai mudar de casa, vai morar em um apartamento e não quer mais aquele bicho, acaba ou soltando na natureza ou dando para uma outra pessoa, né? Então ela acaba se eximindo da responsabilidade. Acaba se eximindo da responsabilidade, né? E isso acaba se tornando um problema principalmente para o bicho, né? Que é um animal, quando ele vira um animal doméstico, ele é um animal extremamente dependente do ser humano, né? Para se alimentar, é um animal que ele é social, então ele precisa de contato, né? Precisa de que a pessoa tenha um tempo, né? Então, no meu ponto de vista, eu nunca teria um animal desse e nem recomendo. Por quê? Porque dá muito trabalho, né? Você vai ter que ter um recinto adequado, alimentação adequada, né? O que que esse animal ele come? Na natureza, né? A gente pode chamar ele de onívoro generalista, né? Ele vai comer frutas, sementes, brotos, né? Ovo das aves, né? Insetos, vertebrados de pequeno porte. Então, ele acaba sendo um onívoro generalista. Essa é uma outra família, né? A Otidae, é a terceira família que eu estou mostrando para vocês aqui. E esse aqui é o macaco da noite, né? É um primata que não existem tantos trabalhos assim com relação a esses animais, né? A maioria dos trabalhos que existem é com relação a comportamento, alimentação, né? O pessoal conseguiu monitorar lá no Instituto Mamerauá, na Amazônia. Então, a maioria dos trabalhos que existem com esses animais são de lá. É um animal que ele ocorre normalmente lá nos estados de Roraima, o Pará, Amazonas, Acre e Mato Grosso, né? Existem alguns estudos, parece que viram já alguns indivíduos ali no Morro do Urucum, em Corumbá. Então o pessoal está pesquisando, ver se confere mesmo essa informação ou não, né? Ver se eles conseguem fazer um registro. E é um animal super interessante, tá? Então, macaco da noite que eles chamam. É um animal que ele pode chegar até 66 centímetros de comprimento e ele é um animal pequeno, relativamente pequeno, leve, né? Ele vai aí de 60 gramas a 1,1 quilo, tá? Tem um período de gestação de 133 dias, em média, e é um animal que vive em grupos pequenos, com até 4 indivíduos em média, tá? Então, um grupo bem pequeno. Por isso, também a dificuldade, né, de visualização e de estudo desse animal, que é um animal extremamente difícil de encontrar, né? Um grupo muito pequeno. A alimentação dele, base de frutos, flores, folhas, néctar, insetos, pequenos vertebrados, tá? Então a gente pode chamar eles também de onívoro generalista. Essa é uma outra família. Opa. Família Pithecidae, tá? E esse aqui é o acari branco, tá? É um indivíduo, uma espécie dessa família. Existem várias espécies, como eu falei para vocês, eu estou mostrando algumas aqui, as principais. Existe o acari preto, existe o acari vermelho, tá? E esse aqui é o acari branco, também chamado de macaco da Amazônia. É um animal que ele está extinto já, tá? A causa principal vocês já sabem, está relacionado com a degradação de habitat, desmatamento, né? É um animal que ele vive aí em bandos com até 50 indivíduos, então é relativamente grande o número de indivíduos, né? E eles, só para vocês terem uma ideia, o quanto eles andam por dia, né, atrás de alimento, eles andam cerca de 5 quilômetros, né? Isso em um dia. Então, um animal extremamente que se movimenta muito, né? E aí eu trago uma reflexão. Imagina, o macaco prego não deve diferenciar muito essa quantidade
de área, né, do tamanho da área que ele utiliza por dia. Então, é um animal que ele se movimenta muito. E aí a gente acaba entrando na ideia de que quero ter um animal desse em casa como companhia, e aí acaba adquirindo um sagui, um macaco prego, por mais que seja legalizado, acaba adquirindo esse animal e colocando dentro de uma gaiola. E colocando dentro de uma gaiola de, sei lá, 10 metros quadrados, né? E acredita que esse animal vai conseguir ser feliz e ter uma qualidade de vida. A gente tem que pensar que na natureza esse animal ele se movimenta muito, né? Então, ou eu tenho condições de adquirir um recinto extremamente grande, confortável, né, com bastante enriquecimento ambiental para esses animais se movimentarem, né? Ou não compensa eu ter ele em uma gaiola, igual eu tenho clientes, né? Tem um paciente, um sagui, onde ele vive numa gaiola de, se for 2 por 2, ela é grande demais, é menor do que isso, né? E o animal sempre está apresentando dermatite, problema, diarreia, sempre está apresentando um problema que muitas vezes é por conta do manejo inadequado que ele recebe. Né? Então a gente tem que pensar nesses pontos, né? Tem animal que é melhor a gente ver ele na natureza livre do que preso, cativo dentro de casa, né? Meu ponto de vista é esse, tá? Esse animal ele vai apresentar uma gestação de até 180 dias, tá? E o tamanho dele varia aí de 50 a 60 centímetros de comprimento, com peso podendo chegar aí até 4 quilos, tá? Pode passar um pouquinho, essa é normalmente a média. O hábito alimentar desse animal, ele normalmente na natureza vai se alimentar de frutas, sementes, brotos, aves, alguns lagartos também, tá? Então essa basicamente é a dieta principal desses animais. Professor, ali eles andam cerca de 5 quilômetros ali. 5 quilômetros, isso. Se movimentam numa área de mais ou menos 5 quilômetros por dia. Andam pelas árvores, né? Se movimentam pelas árvores. Chama seres arborígenos, né? Arborícolas. Arborícolas. Só abrir a janela para o meu gato sair. Vem cá, Jorge. Aqui, ó. Vai lá. Vamos lá. A Telide, então, é uma outra família, tá? E os animais que eu vou mostrar para vocês dentro dessa família é o bugio. Vocês já devem ter conhecido, já devem ter visto esse animal. Aqui no Parque dos Poderes tem uns 2 casais de bugio, tá? E o macaco-aranha. Eu nunca vi macaco-aranha aqui, mas na Amazônia tem. Lá eu já vi. Então, são esses animais. O bugio ele é bastante conhecido por conta da vocalização, né? Então ele é chamado de macaco uivador. Eu vou mostrar um vídeo no próximo slide para vocês com relação a esse uivado desse, essa vocalização, né? É um animal relativamente grande, né? Comparado com os outros primatas do Novo Mundo. Ele pode chegar até 10 quilos, né? Então, se a gente for comparar com esses outros animais que a gente viu, ele é relativamente maior, né? O comprimento dele pode chegar até 91 centímetros, de 45 a 91 centímetros de comprimento, tá? E a expectativa dele de vida, 20 anos. Apresenta aí um período de gestação de 186 dias, né? E ele tem o hábito alimentar folívoro, né? Ele vai se alimentar aí mais de folhas, flores, brotos, frutos, caules e trepadeira. Ele é vegetariano. Lembrar que esse animal ele é um animal vegetariano, tá? Ele vai se alimentar basicamente de folhas e frutos em vida livre. No caso,
em cativeiro, a gente vai tentar dar uma alimentação parecida, né, com o que ele encontra na natureza, então a gente vai fornecer aí frutas, verduras, legumes, para tentar dar uma alimentação balanceada de acordo com o que ele encontraria na natureza, tá? Como eu falei para vocês, ele é um macaco vocalizador, né? A vocalização dele é o que chama atenção, né? No macho, principalmente. E essa vocalização, ela acontece graças ao processo laríngeo e o osso hioide, que é bastante desenvolvido. Então, isso faz com que ele tenha uma voz grossa, né? Onde ele consiga vocalizar e essa vocalização ela é extremamente alta. Vamos ver se vocês conseguem escutar. Então, essa é a vocalização do bugio, tá? Não se assustem, então, o dia que tiverem andando numa mata, né, fazendo uma trilha e escutar esse som. Vocês vão lembrar que é o bugio, tá? E esse aqui é o outro, né, macaco que eu quero falar para vocês, que é o macaco-aranha, tá? Como eu falei para vocês, nunca vi aqui na nossa região, não existe na nossa região, eu vi mais lá no bioma amazônico, né, um animal que ele é comum lá no Amapá, no Amazonas, no Pará e em Roraima. Ele apresenta um comprimento aí de 54 a 81 centímetros, tá? Pode pesar até 9 quilos e tem aí um período de gestação de até 195 dias. E os hábitos alimentares desse animal, ele é frugívoro, né? Pode se alimentar de mel também, frutas, folhas e outras partes das árvores também, outras plantas, né? Broto. Então é um animal que ele vai apresentar essa alimentação bem parecida com a do bugio, né? Em cativeiro, esse animal ele vai se alimentar mais de legumes, verduras, frutos, né? Então é o mais comum na alimentação desses animais. Com relação à captura e contenção, é importante a gente conhecer a espécie que a gente vai capturar, né? Para a gente saber diferenciar, para a gente saber quem é o dominante daquele grupo, né? Então, a gente sabe que no caso dos saguis, o dominante é uma fêmea, né? E no caso dos macaco-prego, o dominante é um casal, né? Então, eu preciso saber quem que é o dominante, para quê? Para eu conseguir fazer uma captura efetiva ali. Se eu vou capturar no pulsar, né? Vocês lembram do pulsar, quando eu mostrei na aula de contenção física? Se eu vou capturar ele no pulsar, é importante eu saber quem que é o macho, quem que é a fêmea, né? Capturar esses dois primeiro, colocar numa caixa, e aí depois eu capturo aquele indivíduo que eu quero. Sempre tomando cuidado, nunca entrando sozinho no recinto, né? Então essa é uma forma legal, mas eu preciso identificar quem que é o macho, quem que é a fêmea. No caso, animais que estão, vamos supor, numa região que é inapropriada, né? Uma escola, por exemplo, esses animais eles têm uma facilidade de vir perto do ser humano por conta do ser humano fornecer alimento, né? Então a gente vê na internet, tem vários vídeos. Antigamente ali no Parque dos Poderes tinha um grupo de macaco que era fácil assim de vir perto da gente. Por quê? Porque se oferecia qualquer alimento, ele vinha muito próximo, né? Se a gente quer capturar um animal desse que está dando problema, igual já aconteceu, fuga de animal do recinto, acaba escapando um ou dois indivíduos, e a gente precisa capturar esse indivíduo, né, que está numa área muito grande, uma área aberta, onde não tem possibilidade de a gente capturar ele com o pulsar.
Nesse caso, a gente vai utilizar as armadilhas, né? Então, normalmente a gente utiliza Tomahawk, né? Vocês vão lembrar, eu mostrei para vocês naquela aula de armadilhas. Tomahawk, então, ela é uma armadilha onde eu armo ela, deixo ela aberta e coloco uma isca, né? Um alimento ali, onde o animal ele entra dentro dessa armadilha. Quando ele encosta nessa isca, naquele alimento que eu deixei como isca, essa armadilha ela desarma e fecha o animal ali dentro, tá? Então é uma forma de capturar, uma forma legal. O grande problema é que esses animais eles têm uma capacidade de memória muito grande, muito alta. Então, por exemplo, se um indivíduo, eu tenho 2, 3 indivíduos para capturar na mesma área ali, vamos supor que eles fugiram de um recinto lá do centro de reabilitação, tá? Isso já aconteceu, inclusive, uma vez. E aí eu coloquei a armadilha lá. Quando um indivíduo cai na armadilha, os outros indivíduos que estão por fora olhando, que eu também preciso capturar, eles percebem que aquela armadilha, ela é uma armadilha. E aí eles não entram nela, tá? Então eles são animais extremamente inteligentes. Aí a gente vai ter que bolar uma outra forma de capturar esse bicho, porque ele é extremamente inteligente. Então se ele viu um colega caindo numa armadilha, eles não entram nessa armadilha, tá? Então são extremamente inteligentes. Aí tem que bolar uma outra forma de capturar eles. Então, geralmente, essa armadilha a gente utiliza uma vez e eles fixam na memória ali que não dá para entrar ali, que eles vão acabar sendo presos, tá? Uma outra forma que a gente pode capturar esses animais são com dardos anestésicos, né? Então, vocês lembram, né, da utilização dos dardos. Então, a gente pode utilizar uma anestesia para capturar ele, né? Utilizar um dardo. Normalmente a gente vai efetuar o disparo com o projetor de CO2, que ele é muito mais rápido e preciso, né? Para isso é importante que o cara tenha uma boa mira, né? E lembrar que ele é um animal pequeno, né? Então, um animal que pode chegar, por exemplo, um macaco prego até 4 quilos. Então, o cara tem que ser extremamente bom de mira, né? Por quê? Porque se ele errar o tiro, né? Pegar no pescoço, pegar uma artéria, pegar um órgão vital, consequentemente vai acontecer algum problema aí que não é o que a gente espera, né? Então tem que prestar atenção com isso. Normalmente as agulhas, elas são agulhas pequenas, né? Especiais para primata mesmo. Então é tranquilo, né? A gente só precisa fazer aquele cálculo da dose de medicação mais preciso possível, né? Para que não ocorra nenhum problema aí, tá? Deixa eu ver que vídeo é esse. Esse vídeo aqui é o vídeo da contenção para lembrar vocês da importância, né? De a gente nunca entrar sozinho no recinto, tá? O animal ele se movimenta muito rápido. Esse aqui, no caso, são saguis. A gente entra em dupla, né? Normalmente em dupla no recinto. Esses animais. E aí tem a manha do pulsar, que eu já expliquei para vocês, né? Uma forma de manter eles aqui dentro. Então é bem tranquilo, assim. Exige um pouquinho de prática, né? Movimentação dentro do recinto, como utilizar o pulsar, mas nada que vocês fazendo isso sempre, né? Num local assim apropriado. Por isso a importância de fazer estágio, né? Onde vocês consigam desenvolver essas habilidades. Para a gente coletar sangue desses animais, a gente tem algumas opções, né? Como veia braquial, veia femoral, jugular e o plexo arterioso inguinal, tá? Então, esse vídeo aqui é do plexo. Todo mundo lembra do plexo? Tem uma outra foto aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui, só passar um slide. Opa. O plexo, ele passa ali, seria a virilha, né? Então, quando a gente palpa ali, a gente consegue sentir a vibração
da artéria pulsionando, tá? Então é um plexo onde passa veias e artérias, tá? Bem na virilha. Normalmente o animal precisa estar sedado, né? Para a gente conseguir acessar esse local. No geral, para a gente coletar sangue de um primata, ele precisa estar sedado, né? Porque é um animal extremamente agressivo, né? Principalmente quando a gente tenta fazer a contenção dele, mesmo sendo um animal doméstico, tá? Então, o plexo é uma opção. Tá? A gente coleta ali, entra com, pode ser com a seringa e a agulha, né? Pode ser com vacuum tender, né? Mas é um local tranquilo ali para a gente coletar, né? Onde a gente tem que estar bom no tato, tá? A veia cefálica, eu trouxe essa imagem aqui, que eu achei em um artigo, postei o artigo para vocês lá no portal. Essa veia cefálica é uma outra opção, né? Então a gente consegue capturar aqui, só para vocês entenderem, seria o antebraço do animal, tá? Aqui o húmero, né? Com o bíceps, o tríceps e aqui o ombro dele. Então esse vaso, ó, essa cefálica, que é chamada também de bracocefálica ou braquial, ela passa ali no antebraço, né? Bem semelhante a nós, seres humanos, e ela passa ali por baixo do bíceps dele, voltando a aparecer lá embaixo da axila. Então é um vaso extremamente fácil de coletar, super visível, né? Onde a gente faz o garrote e já consegue visualizar e puncionar essa veia, tá? Então é extremamente tranquilo. A femoral, né? Não consegui uma foto para ilustrar, não achei minhas fotos. E a jugular é uma outra forma de coletar o material biológico, tá? Se a gente vai fazer uma análise bioquímica, a gente mantém um frasco sem EDTA, tá? Ou é aquele frasco da tampa vermelha ou da tampa amarela. E se a gente quer fazer um hemograma, né? A gente coloca no frasco com EDTA, que é o da tampa roxa, ok? Aqui, só para ilustrar para vocês mais uma vez. Então, isso é sobre os primatas, tá? Com relação a doenças, vou passar um trabalho para vocês no final dos slides aqui, para deixar claro um trabalho e vocês vão dar uma pesquisada sobre algumas doenças presentes nesses animais, tá? Já vou explicar para vocês. A gente vai entrar num outro grupo, que é o grupo dos roedores, tá? Então, essa é a maior ordem da classe dos mamíferos. Só para vocês terem uma ideia, no mundo existem aí 2.021 espécies de roedores silvestres, né? Tem um guia bem legal de roedores, que quem quiser estar adquirindo na internet, é bem bacana mesmo, acho que tem PDF também. Existem aí 443 gêneros de roedores dividido em 29 famílias, e só para vocês terem uma ideia, eles fazem parte de 49% do total de mamíferos existentes no mundo, né? Então é uma classe, né, uma ordem muito rica nessa variedade de animais, tá? Nessa diversidade. Esse aqui é o mais conhecido para nós, né? É a capivara. Então é o maior roedor do mundo, né? Para a gente é muito comum, a gente estar cansado de ver capivara tomando sol, atravessando a rua na faixa de pedestre, dando rolê no shopping, dando rolê no Parque das Nações Indígenas, no Lago do Amor. Então, para a gente é um animal muito comum que não tem novidade nenhuma, né? Mas para outras pessoas, né, que vivem em outros lugares do mundo, eles atravessam o mundo para vir ver o maior roedor que existe, né? Que é a capivara. Então é um roedor aí que ele chega até 80 quilos, né? Então é extremamente grande, tá? É um animal herbívoro, né? Então ele, comumente a gente vê ele pastando ali, quem vai caminhar no Parque das Nações Indígenas, por exemplo, vê que esse animal ele está sempre
de manhã cedo, final da tarde, ele está se alimentando ali, pastando, né? Então ele é um animal herbívoro, vai se alimentar de folhas e frutos, tá? Professor, Pode falar? eu assisti um documentário na net que falou dele, sabe? E falou que ele late, né? Late, É, ele tem uma vocalização diferente, parece um latido mesmo. falou. Eu fiquei até espantada. Falei, gente do céu, eu tô assistindo num documentário e nunca tinha visto ele latir. Não sei se eu considero latido, né? Mas é uma vocalização diferente. Lembra um pouco assim o som, mas não sei se eu considero um latido, mas é uma vocalização, um som diferente. Vou ver se eu acho um vídeo ou faço um vídeo para vocês, posso mostrar, tentar mostrar. É Tá? diferente, tá? Ele disse que é forma de defesa dele também, né? Quando É, o predador se aproxima, ele expressa essa vocalização. aham, para espantar. É, Esse é um animal que ele vive em bandos, né? Então, se vocês perceberem ali no Parque das Nações Indígenas, os bandos eles são bem grandes até, né? Principalmente porque hoje não tem mais predador para eles, né? O predador desses animais seriam os grandes felinos, né? Onça, etc. Como não tem mais predador nessa região, eles acabam se multiplicando, né? Até chegar no número X, que é aquele número onde o ambiente ele consegue suportar aquela quantidade de indivíduos. Então tem alimentação para todos, então eles param de se reproduzir naquele número. Se eu não me engano, tinha um pessoal pesquisando as capivaras do Parque das Nações Indígenas, parece que elas se estabilizam por volta de 400 indivíduos dentro do parque, né? Não tenho que achar esse artigo, uma vez conversando com um pesquisador lá da Federal, ele chegou de comentar comigo essa informação, né? Eu preciso até cobrar ele para ver se ele me manda esse artigo, ver se eu encontro, se já foi publicado ou não. Mas a gente percebe que eles vivem em bandos bem grandes, né? Eu já contei ali mais de 50 indivíduos em um único bando, né, com os filhotes e os adultos. É um animal que ele não apresenta ele, na verdade, assim, quando ele é jovem, ele não apresenta dimorfismo sexual, tá? A gente não consegue diferenciar o macho da fêmea quando é jovem, mas quando ele é mais velho, quando ele se torna adulto, a gente consegue diferenciar o macho da fêmea através dessa glândula que existe aqui, ó, no focinho dos machos, tá? Então, apresentou essa glândula aqui, é macho, tá? Essa glândula está relacionada com território, né? Com marcação de território e atração da fêmea também, tá? Então, só os machos adultos eles apresentam essa glândula. No caso, quando o animal é jovem, a gente não consegue diferenciar o macho da fêmea, então a gente vai conseguir só palpando esses animais, tá? Bem parecido com o tamanduá, não sei se vocês lembram. E aí, o testículo desses animais é intraabdominal, né? Então a gente não consegue visualizar o testículo, por isso não tem diferenciação macho-fêmea, né? Não tem esse dimorfismo, mas a gente consegue expor o órgão copulatório do macho, né? Se a gente palpar ele, tá? E aí, palpando o indivíduo jovem, a gente consegue saber se ele é macho ou fêmea. Então, a fêmea, ela vai apresentar essa fissura, né? Onde vai entrar no aparelho genital feminino. E o macho, a gente consegue expor o órgão copulatório, o pênis aqui, ok? Maturidade sexual desses animais, em torno de 10 a 12 meses, tá? Então, um animal que considero pelo tamanho dele, né? Um animal que pode chegar a 80 quilos, né? O peso de um ser humano. Em um ano ele já está apto à reprodução, né? Então é muito rápido. E a gestação aí pode por volta dos 120 dias, tá? A gente consegue fazer contenção física desse animal,
né, com pulsar, mas tem que ser um pulsar forte e relativamente grande para não machucar o animal, né? Geralmente a gente faz uma contenção física dele para fazer uma aplicação de uma medicação ou um procedimento muito rápido, né? Por exemplo, eu tenho que fazer, ele está com uma laceração, eu preciso fazer uma aplicação de antibiótico, anti-inflamatório, preciso fazer isso uma vez ao dia. Então, eu faço essa contenção física para ficar mais rápido esse procedimento, né? Então, conteve ele ali, rapidamente faz a aplicação da medicação ou limpeza da ferida ali, o curativo. Então, uma coisa mais rápida, tá? Então, é possível, mas tem que ser uma coisa muito rápida para não estressar demais o animal, tá? Lembrando que é um animal muito forte, né? Pode chegar até 80 quilos, então ele tem uma força relativamente bruta ali. Então, não é qualquer pessoa que vai lá se arriscar, né, a conter ele, que pode causar uma lesão, né, acabar causando um acidente. Então, prestar atenção nisso. No geral, a gente faz a contenção química, né, que auxilia, né, facilita o nosso trabalho, né? Então, sempre que um animal chega ou em um centro de reabilitação, ou está em um zoológico, e a gente precisa fazer um check-up, a gente vai anestesiar esse animal, né? Existem vários protocolos. O pessoal gosta de usar bastante o Zoletil ou ketamina e midazolam, né? Que é um protocolo seguro. Sedou esse animal, anestesiou, coleta material biológico, né? Normalmente a gente coleta dessa veia aqui cefálica medial, tá? Então ela passa por dentro do membro, né? É um vaso que ele não é muito visível, tá? Por ser um animal gordinho, vamos dizer assim, né? Tem bastante tecido adiposo, isso dificulta um pouco na visualização do vaso. Então, muitas vezes a gente faz uma tricotomia para tentar facilitar nesse processo, né? Faz uma boa asepsia e coleta o material biológico, aqui coletando sangue para fazer um check-up, né? A avaliação bioquímica e etc. Esse é um outro roedor, também bastante comum na nossa região. Opa! Que é a cutia, né? A cutia ela é bem parecida com a capivara, né? Só que ela é bem pequenininha, então ela pesa aí até 3 quilos. É um animal extremamente rápido, né? Ligeiro, que pode chegar aí até 50 centímetros de comprimento, e ele tem como função ecológica ser um dispersor de sementes, né? Então é comum você ver, normalmente final da tarde ou de manhã cedinho, esses animais saindo da toca deles, né? Geralmente são tocas, né? Parecida com aqueles buracos de tatu que eles fazem, né? Então essas tocas eles cavam numa grama, num barranco. Eles vivem ali dentro, dormem a maior parte do dia e saem para forragear e se alimentar no final da tarde, no período da manhã. Então eles são excelentes dispersores de semente, tá? Gestação deles é por volta de 180 dias, onde eles acabam reproduzindo aí até 2 filhotes, tá? Então é um animal bastante comum também ali no Parque das Nações Indígenas. 180 ou 108, professor? 108. 108. Falei 180, falei errado. São animais monogâmicos, né? Onde eles permanecem aí com o mesmo par por toda a vida, né? E como eu falei para vocês, a toca onde eles normalmente vivem são parecidas com essa, né? E são extremamente dispersores de semente, né? Aqui ele se alimentando de um jatobá, tá? Então esse animal se alimenta, depois ele pega esse fruto e enterra numa outra região.
Então, a chance de esse fruto germinar e nascer uma árvore ali é muito grande e esse é o papel ecológico desses animais, tá? Um outro roedor bastante conhecido aqui na nossa região é o coendo, né? Também chamado aí de ouriço cacheiro, porco-espinho, né? É um animal que ele adaptou seus pelos, né, em forma de espinho, então esse é um mecanismo de defesa dele. A gente já falou um pouquinho desses animais, principalmente quando a gente falava de contenção, né? É um animal que, diferente da capivara e da cutia, que são animais terrestres, né? No caso da capivara, que é um animal semiaquático, esse animal aqui, ele é arborícola, então, normalmente, ele vai estar andando por cima das árvores, das copas, né? Ele desce no chão também, claro, mas assim que ele se sente acuado, o mais rápido possível, ele sobe numa árvore, tá? Então ele se sente mais seguro em cima de uma árvore, né? Tem esses pelos aqui, esses espinhos como um mecanismo de defesa, né? Ele não é um animal que lança o espinho, né? Ele acaba se lançando, né? Jogando o corpo em cima do predador, né? E facilmente esse espinho ele descola do corpo dele, né? E se prende no predador. Então essa é a forma de defesa que ele apresenta. É um animal herbívoro, né? Vai se alimentar aí de frutos, folhas, tá? E existem aí três... Outro nome que você falou, coendo? Coendo. Coendro. Coendo. Aqui, lê aqui no slide, ó. Coendo, tá? Existem três espécies, tá? Coendo bicolor, que ele é aquele porco-espinho mais amarelado. O Rothschild, que é um animal que vive mais para o norte do Brasil, região amazônica. E o Praensis, que é aqui da nossa região. Tá? Então existem esses três. Eu não vou estar cobrando nome científico, essas coisas. Isso aqui é mais para vocês saberem, né? Porque existem bastante diferença entre, principalmente esse amarelado, né, que é o bicolor, e o Praensis, que é o mais acinzentado. Como conter esse animal? O ideal é que a gente utilize um cambão, né? O cambão, vocês lembram como que utiliza, né? Ele tem um gatilho onde abre uma laçada aqui, eu passo essa laçada no animal. Lembrar de nunca passar só no pescoço do bicho, né? Tenho sempre que passar por baixo de um membro ali, dos braços, por exemplo, para não estar machucando esse animal, né? Quando eu for levantar e manusear, levar ele de um lugar para o outro. Mas se eu não tenho uma ferramenta e preciso muito tirar esse animal de uma área, eu posso estar fazendo a contenção física, segurando ele pela cauda, né? Bem parecido como a gente faz com os gambás, né? Lembrando que a ponta da cauda desses animais, elas não apresentam os espinhos, né? Então é uma forma segura que eu tenho de manipular esse bicho, tá? Então posso fazer isso, lembrando que é um animal forte, tá? Então eu tenho que ter segurança para fazer essa contenção aqui para não acontecer nenhum acidente, tá? Evitar problema desse tipo. Sexagem desses animais, né? Parecido com a capivara, então a gente consegue expor ali, né? Eles não têm dimorfismo sexual entre macho e fêmea, né? Testículo é intraabdominal e a gente consegue expor ali o membro, né? O órgão genital para saber se é macho ou se é fêmea, né? Nesse caso aqui, um indivíduo macho. Normalmente a gente faz a biometria desses bichos para tentar identificar a espécie, né? Como eu falei para vocês, existem três espécies, né? Eu só consigo identificar essas espécies através da biometria, né? Então, o tamanho da cabeça, tamanho do pé, tamanho do focinho. Normalmente quem faz isso aqui são os biólogos, né? A gente acaba ajudando eles na contenção, no manuseio desses animais, né? Como uma forma, a gente trabalha em equipe, né? Então a gente tenta trabalhar de uma forma colaborativa. Eles ajudam a gente
para a gente fazer o nosso procedimento, exame físico, clínico, coleta de material, e a gente ajuda eles para fazer a biometria e toda a pesagem que eles necessitam para identificar espécies. Isso aqui é um problema muito comum que acontece, né? Nas fazendas e nas chácaras por aí. Então, o cachorro acabar acuando esses animais, né? E atacar eles. Porém, o cachorro ele acaba se ferrando nesse ponto, né? E aí o proprietário tem que correr para o veterinário para retirar esses espinhos. Normalmente a gente seda o animal, né? Seda o cachorro para retirar esses espinhos. E uma dica que eu dou para vocês, que para facilitar a retirada desses espinhos aqui, ao invés de eu só chegar lá e puxar o espinho, né, com uma pinça, um porta-agulha, puxar espinho por espinho, antes de puxar esse espinho, eu cortar a ponta deles, né? Quando esse espinho ele acaba sendo espetado, né, quando o cachorro acaba sendo espetado por esse espinho ele forma uma pressão negativa dentro. Então ele faz com que esse espinho ele tenha mais dificuldade para ser retirado. Se eu corto a ponta desse espinho, ele perde essa pressão negativa e aí facilmente eu consigo retirar. Muitas vezes o animal, eu não preciso nem sedar o cachorro, né, para fazer esse procedimento quando eu tiro essa pressão negativa, tá? Com a pressão negativa fica muito mais difícil, justamente porque a aderência do espinho é muito maior. Então, consequentemente, na hora que eu for puxar, essa tração causa dor ao animal, o animal vai se incomodar, tá? Então, se eu tiro essa pressão negativa, corto a pontinha dos espinhos, ó, fica muito mais fácil para retirar, tá? Então, é uma dica, com certeza, quem for trabalhar com pequenos animais, uma vez na vida, pelo menos, vai acabar chegando um caso desse para você ter que resolver, ok? Muito comum o atropelamento, né, desses animais aqui em Campo Grande. Então, como a gente tem muitos indivíduos, um grupo muito grande, principalmente de capivara, é muito comum a gente ver um animal atropelado, tá? Esse é um caso de uma cutia, foi atropelada, né? Então, ela teve uma luxação aqui, onde teve que tirar a cabeça do fêmur, né? É um animal que o procedimento cirúrgico vai ser bem parecido com o que a gente faz em pequenos animais, né? A gente tem que tomar cuidado com o pós-operatório. Por exemplo, os roedores são animais que eles não suportam o frio. Então, é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, de aquecer esses animais, né? Depois de um procedimento ou em uma emergência. Um tapete térmico, um aquecedor é fundamental para conseguir fazer com que esse animal sobreviva. Então, principalmente nessa época do inverno, né, prestar atenção nisso. Então, caso tenha que fazer um procedimento, principalmente uma cirurgia, pensar no pós-operatório, tá? E o aquecimento ele é fundamental para trazer uma qualidade de vida para esses bichos. Outras coisas comuns em recintos: traumatismo por briga, né, disputa de território entre machos do grupo, né? Então, a partir do momento que os jovens eles vão se tornando adultos, eles entram para aquela disputa de território e acabam aí se mutilando, né? Acabam entrando em atrito e isso acaba se tornando um problema. O grande problema de uma lesão dessa aqui é o quê? A infecção, né? Contaminação que vai ocorrer ali e também por conta das miíases que pode estar acontecendo. Então, eu tenho que prestar atenção se eu estou em um lugar fechado, um centro de reabilitação, um zoológico, né? Eu tenho que separar esse animal e fazer o tratamento o mais breve possível, tá? Tratamento aqui seria limpeza e asepsia dessa lesão, né? Entrar com um anti-inflamatório, um antibiótico, já vai ajudar bastante, né? E aí deixar com que, se eu manter limpa essa ferida, manter sem
ovos de larva, né? Lembrando que eu tenho que fazer essa limpeza 2 vezes ao dia, né? Posso estar utilizando um repelente ali para prevenir que as moscas botem ovos, né? E é uma forma legal já de resolver esse problema. Um outro problema comum são os ectoparasitas, né? Então, os carrapatos, principalmente, é uma coisa importante, né? E aí tem uma doença, né, que é transmitida por esses carrapatos, que é a febre maculosa. Eu vou pedir para vocês pesquisarem sobre ela. E aí, carrapato é um problema que a gente tem que não só cuidar do animal, do indivíduo, mas a gente tem que cuidar do ambiente, né? Então, não adianta eu fazer a limpeza do animal, retirar todos os ectoparasitas, se eu não consigo cuidar do ambiente, né? Então, é aquele mesmo exemplo que a gente usa para cães em casa. Se eu não cuido do meu quintal, né? Não adianta eu só cuidar do meu cachorro. Por quê? Porque o ectoparasita ele vai estar espalhado rapidamente, ele vai subir nos meus animais, né? Então, a mesma coisa para o animal silvestre. Então, a gente tem que tentar cuidar do ambiente. É lógico, um animal que vive em vida livre fica muito mais difícil a gente, né, conseguir resolver esse problema, tá? Essa é uma outra espécie, né, de roedor chamado de serelepe. Parece um esquilo, né? Essa foto aqui eu tirei, não sei se essa foto aqui não é minha, mas eu tirei foto desse animal lá em São Paulo. Então é um animal que ele tem lá em São Paulo. Aqui em Campo Grande eu nunca vi. Opa. É um animal super difícil a manutenção em cativeiro, porque é um animal que precisa se movimentar demais, né? E ele em vida livre acaba não se fixando em pequenas áreas, é um animal super que se movimenta em grandes áreas, né? Então ele vai de um lugar para o outro. É um animal que faz estocagem de alimento, né? E ele tem um comportamento aí arborícola, se alimentando de folhas, flores e sementes ricas em óleos, né? Principalmente o fruto da palmeira. É um animal bem legal, né? Eu vi ele em São Paulo uma vez só, em vida livre. Existem os roedores exóticos, né? Que são os hamsters, os mercols, né? Chamado de twister, os esquilos da Mongólia, aí tem hamster sírio, hamster chinês. Então, esse é um animal muito comum na rotina de exóticos, tá? Então, constantemente, quem for trabalhar com animais exóticos, com certeza, toda semana vai estar atendendo um. E aí esses animais eles têm uma característica interessante. Os roedores eles apresentam uma dentição que elas nunca param de crescer, né? Então os dentes deles nunca param de crescer, sempre eles vão estar em crescimento. Então por isso é importante, se eu tenho um animal exótico em casa, né, ou um paciente que tenha um animal desse, é importante que a alimentação desses animais ela seja uma alimentação boa, uma alimentação recomendada, né? A alimentação recomendada vai ser aquela alimentação onde o animal ele consegue fazer o desgaste dentário, né? Então, como é um dente que nunca para de crescer, ele precisa fazer esse desgaste. E como que ele faz esse desgaste? Roendo as coisas, né? Então é importante, se eu tenho um hamster, um mercol, um esquilo da Mongólia, é importante eu dar alimentos para eles ou fazer um enriquecimento ambiental naquele recinto dele, com coisas onde eles possam estar mastigando e desgastando esse dente, tá? Em vida livre, né, só pelo animal se alimentar de coisas naturais ali, né, que está normalmente presente na dieta, eles vão conseguir fazer esse desgaste normalmente. O grande problema é o animal em casa, o animal doméstico, né, que às vezes ele se alimenta de uma alimentação inadequada e não consegue fazer esse desgaste dentário. E aí, se ele não faz esse desgaste, ele vai apresentar uma patologia
que é chamada de maloclusão dentária, que é o quê? O crescimento, né? Esse aqui no caso é um coelho, lembrando que o coelho, né, eu só peguei a foto para exemplificar para vocês que o coelho também apresenta essa característica no dente de nunca parar de crescer, mas lembrando que o coelho ele não é um roedor, tá? Ele é um lagomorfo, a gente vai falar disso mais para frente. Então lembra que o coelho ele não é um roedor, ele é um lagomorfo, tá? É uma outra espécie, é uma outra ordem. Então, no caso aqui dos roedores, né, que apresentam essa patologia, maloclusão dentária, o proprietário ele vai chegar na sua clínica, né, dizendo que, ó, meu hamster, meu porquinho da Índia, ele parou de se alimentar e está emagrecendo e tal. Então a gente, consequentemente, no exame físico, a gente vai avaliar a cavidade oral, né, para ver como que está esse dente. Se o dente tiver acontecendo essa maloclusão dentária, a gente vai ter que desgastar esses dentes, tá? Então, a gente seda o animal, né? Dependendo do animal, tem que tomar muito cuidado. Dá para fazer na contenção física? É possível fazer, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um animal extremamente estressado e eu já vi animal morrer na mão por conta de uma contenção física inadequada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A melhor forma de fazer esse desgaste é com o animal sedado, né, ou com o animal anestesiado, pode ser uma máscara de ISO. É um procedimento super rápido, onde a gente pode estar utilizando uma Dremel, né, de baixa rotação. E aí a gente faz esse desgaste dentário, né, com a maquininha, tá? Então é um problema muito comum, super corriqueiro, tá? Esses animais eles têm uma outra característica importante, né, que é que é se alimentar desses secotrófagos aqui, tá? Então isso aqui é um nutriente, né, onde eles retiram do ânus, tá? Então geralmente o proprietário leva o roedor apresentando assim, meu roedor tá se alimentando de fezes. Aí a gente vai perceber, vai analisar, não são as fezes que eles estão comendo, né? Às vezes ele, meu animal tá precisando tomar um vermífugo, porque ele tá se alimentando de fezes ali. Não é as fezes, o conteúdo que ele está se alimentando são esses secotrófagos aqui, né? Que são, a gente pode dizer que é um polivitamínico, um reforço vitamínico que ele acaba se alimentando, que é super rico em vitaminas do complexo B, tá? Então é comum a gente observar esses animais retirando um conteúdo do ânus e se alimentando, ingerindo, tá? Pessoal, hoje a gente fecha então essa parte de primatas e roedores, tá? E hoje eu quero passar uma atividade para vocês. Essa vai ser a nossa atividade parcial, é o trabalho que eu falei para vocês. E nesse trabalho vocês vão pesquisar sobre as principais zoonoses transmitidas por animais silvestres, tá? É um trabalho individual, vocês vão fazer ele no Word e vão seguir as normas da ABNT. Quero que vocês busquem por artigos científicos, tá? E dentro dessas principais zoonoses, eu quero que vocês me falem sobre 10, tá? É um trabalho tranquilo, provavelmente vocês já viram a maioria dessas doenças, tanto com a professora Larissa quanto com o professor Gilberto, né? Então vocês praticamente vão relembrar, né? Então vocês podem estar falando, por exemplo, de clamidiose, podem estar falando de febre amarela, podem estar falando de febre maculosa, né? Então existem várias zoonoses aí, né? Mais de 50 zoonoses, e eu quero que vocês façam esse resumo, né? Sobre as principais zoonoses transmitidas por animais silvestres, tá? Vocês podem estar me mandando no meu e-mail, né? Vocês já têm o meu e-mail, até o dia 10/6, tá? Então tem aí pouquinho mais tem umas 2 semanas aí para vocês fazerem esse trabalho. Então tá tranquilo. Beleza?
Professor, eu tenho algumas dúvidas desse trabalho. Tipo assim, eu sei que algumas doenças podem ter até tratamento. Você quer que coloque também, se a gente for falar? Aham, eu quero que vocês falam o agente, causador, né? O transmissor. Quero que vocês falam os sintomas e o tratamento. Uhum. Pode ser, se eu quiser escrever de uma espécie específica, assim, várias doenças dela, eu posso ou tem que mesclar Pode necessariamente? também, não, pode também. Tá. O foco Obrigada. quero que você me apresente 10 zoonoses, tá? Aí Ok, você pode professor, obrigada. escolher, aí você pode escolher qual animal, qual zoonose, não tem problema, tá? Só repete, por favor. É agente causador, espécie. Sintomas, né? E tratamento. Transmissão e tratamento, Tá, tá bom? ok. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Uma boa semana para vocês. É Segundona, individual, professor? individual. Tá, ok. Olá, Fechou? professor. Boa semana para vocês, galera. Qualquer coisa é só me mandar um zap ali, beleza? Obrigada, prof. Bom dia. Obrigada, Tchau, até prof. Boa mais. semana. Para vocês também.